Eu, desde muito cedo, embora nunca fui filiado ao PDT, me considero um trabalhista. Desde pequeno, talvez até pela questão que o meu avô materno chamava Libindo Dornelles Viana. E era primo irmão de Getúlio Vargas, e sempre acabei gostando e acabei focando meus estudos na academia, né, no governo João Goulart. Quero dar os parabéns também aos palestrantes, tá? Bom, a minha fala ela vai ter 2 pontos, uma breve introdução e depois uma continuação do que o Weber falou, sugerindo um projeto nacional de desenvolvimento que acabei meio que rabiscando aqui agora, né, dando algumas diretrizes, já que vai formar um documento, né? Bom, primeiro eu queria dizer que eu concordo que o JK acaba, de certa forma, quando o Getúlio acabou dando um tiro no peito e acabou havia uma tentativa de derrubar um projeto político, o JK meio que dá um tiro no peito do projeto econômico, né? A partir do momento que ele acaba meio que começando a jogar a terra no projeto nacional desenvolvimentista do Getúlio Vargas e abrindo, né, o Brasil para as empresas multinacionais. Como falou bem, né, que acaba não revogando a Instrução 113 da SUMOC, que só quem vai revogar vai ser o ex-presidente João Goulart com a Instrução 242, que acaba meio que favorecendo a importação de bens de capital, né? Bom, o livro até que acabou meio que sendo fruto da tese, o projeto de nação do governo João Goulart, ele traz essas diretrizes, ou seja, que o Jango tentou continuar o projeto do Vargas, com uma variável diferente, que é a questão da redistribuição de renda por meio das reformas de base, mas também tinha a questão de continuar o processo de substituição de importações, focado agora nos chamados bens de capital, que estava já previsto, né, no finalzinho de alguns documentos do governo Vargas, e que o JK acabou não indo por esse caminho, indo por a questão dos bens duráveis. A tese, o livro também traz outra coisa que é bastante importante, que depois até é fruto com um artigo junto com o meu ex-orientador, o professor Pedro Fonseca, da questão de semelhanças entre muitas diretrizes do projeto do João Goulart com o segundo PND implementado no governo Geisel. Inclusive a construção da hidrelétrica de Itaipu, a continuação do projeto da construção da hidrelétrica de Itaipu, do processo de substituição de importações, a questão da energia nuclear, várias questões vocês vão ver que são muito semelhantes com o que o Geisel vai implementar, que está no livro, né, no último capítulo. Bom, tem um outro artigo que eu escrevi num blog, chamado Sul 21, lá de Porto Alegre, que fala que o golpe militar, que concordo plenamente, né, teve a questão, o seu braço externo, golpe civil, militar, midiático, que nem o Juremir Machado gosta muito de citar também, mas foi um golpe contra o trabalhismo. Não foi um golpe contra a ameaça comunista, não foi um golpe contra a situação caótica econômica do país, com aumento da inflação e baixo crescimento do PIB. Foi um golpe contra o trabalhismo. Por isso que ele durou 20 anos. Porque para você varrer a ideologia trabalhista, não é em 2, 3 anos. Tem que levar décadas para te conseguir tirar da mente, né, das pessoas a chamada ideologia do desenvolvimento, que eu já vou comentar, citando o Álvaro Vinheiro Pinto daqui a pouco. Bom, então a gente vai passar por esses anos de desenvolvimentismo, é verdade, mas não de nacional desenvolvimentismo, mas sim de um desenvolvimentismo associado dependente, né, que de certa forma tem o seu melhor momento no governo Geisel, que talvez seja o menos pior dos militares, né, será que dá para usar assim? Até porque muito do que está sendo implementado no governo Geisel já estava na mensagem ao Congresso Nacional de 64, no projeto do João Goulart. Bom, a gente depois entra o período liberal, né, do consenso de Washington, o chamado retrocesso 80 anos em 8 do governo Fernando Henrique Cardoso, né, tentando trazer a economia brasileira uma economia mais liberal antes dos anos 30, com seu devido contexto, e a eleição do Lula. Ao meu ver, o PT, quando chega ao poder, tem um projeto político, mas não tem um projeto econômico de país, que aos poucos começa a ser desenhado, principalmente, ao meu ver, com a entrada da nossa atual presidenta Dilma, né, no núcleo do governo, onde vai ser criado, vai surgir vários programas
como Minha Casa é Minha Vida, que é uma outra abordagem para a chamada reforma urbana que existia na época do João Goulart, etc. De forma que eu estou com um artigo que está para ser publicado numa revista chamada Do Nacional Desenvolvimentismo ao Social Desenvolvimentismo, a retomada do projeto trabalhista, onde eu tento sustentar que há uma retomada desse projeto durante o segundo mandato do governo Lula, especialmente ao governo Dilma. Bom, entretanto, esse projeto, o partido sempre acaba tendo um ônus de permanecer tanto tempo no poder, e esse projeto ele não é só de um partido. O trabalhismo ele vai além de um partido, ele vai além do PDT, vai além do PT, enfim, é um projeto, é uma ideologia que aos poucos ela tem que ter uma frente que acabe meio que tendo uma rotatividade no sentido de encabeçar esse projeto. Não uma alternância de governo, mas não uma alternância de projeto, né, para poder se manter. Bom, entrando nessa questão do projeto, então a contribuição que eu tento é tentar trazer algumas linhas do que eu chamaria um projeto nacional de desenvolvimentismo, né, nacional de desenvolvimento. Ou seja, a necessidade do governo dar uma guinada mais à esquerda, não no sentido de uma esquerda revolucionária ou socialista, mas numa esquerda trabalhista, no sentido de reformas, que até o próprio Brizola dizia que, né, via caminho para o trabalhismo, ou para o socialismo moreno, enfim. Bom, para isso, eu queria expor, então, algumas linhas básicas do que eu esbocei aqui enquanto eu estava ouvindo a palestra, né, do professor Adriano, sobre o que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Em primeiro lugar, um Projeto Nacional de Desenvolvimento, na minha opinião, passa por um fortalecimento maior ainda do Estado. Não existe Projeto Nacional de Desenvolvimento sem fortalecimento do Estado. Para fortalecimento do Estado, existem algumas esferas que são importantes. Primeiro, eu até faço questão de ler, bem rapidinho, é necessário trazer o que o Álvaro Vieira Pinto já trazia num livro chamado Ideologia do Desenvolvimento Nacional, algumas premissas que são importantes para levar para a sociedade. Vou ler bem rapidinho. Primeiro, sem ideologia do desenvolvimento não há desenvolvimento nacional. Segundo, a ideologia do desenvolvimento tem necessariamente de ser um fenômeno de massa. Terceiro, o processo de desenvolvimento é função da consciência das massas. Quarto, a ideologia do desenvolvimento tem de proceder da consciência das massas. Né? Isso está muito ligado até às próprias ideias do Alberto Pasqualini, né? De fazendo com que o Estado é o cérebro da sociedade, e não as empresas privadas, enfim. Então, essa primeira esfera, a ideologia do desenvolvimento, ela passa pela educação emancipadora, no sentido de não dar o peixe nem ensinar a pescar, mas ensinar a pensar, ter uma opinião crítica, ainda mais numa sociedade cada vez mais dominada pela manipulação da informação. E também passa pela questão da democratização da mídia, a quebra do oligopólio dos meios de comunicação. Ao meu ver, é impossível um projeto trabalhista, que a gente já viu quantas vezes ele foi atacado, governo Vargas, governo Goulart, e agora, na minha opinião, no governo Dilma, é fundamental que tenha uma democratização da mídia para ter uma pluralidade de pensamentos, de visões, etc. Segundo ponto, hoje a gente vive uma sociedade que colaborada por muitos economistas que fazem um trabalho, um serviço em prol do capital, que a gente tem um discurso muito contra as empresas estatais, que elas têm que ser algo, né, um satélite ou acabar perdendo força, etc. Eu acredito que um projeto nacional de desenvolvimento tem que passar por ter empresas estatais fortes. Não se cria mais empresa estatal, porque esse discurso que a mídia traz, que o Estado é ineficiente, etc., acabou meio que sendo hegemônico. E essas empresas estatais, elas têm que estar ligadas com empresas nacionais, que envolve o que o Brizola Neto comentou da questão da mudança da legislação, que foi um crime contra a soberania nacional, a partir do momento, né, que o Fernando Henrique, questão da empresa multinacional e nacional.
Mas também, ao meu ver, o governo tem que inovar no sentido de trazer empresas espelhos. Por que daqui a pouco no setor de telecomunicações, as empresas de celular, que nós temos empresas privadas, por que não pode ter uma empresa pública concorrendo com essas empresas privadas? E que acaba meio que podendo sinalizar a questão de preços, etc., como alguns bancos públicos fizeram lá em 2011, 2012, quando a presidenta Dilma teve uma tentativa de diminuir a taxa de juros. Terceiro ponto, a questão da redistribuição de renda e emprego, que é fundamental, com o crescimento econômico. O único governo que vai tentar crescimento econômico com distribuição de renda vai ser o governo João Goulart, que acaba, por meio do plano trienal e as reformas, e acaba sendo interrompido pelo golpe militar. E só recentemente, a partir do governo Lula, que a gente começa a ter um crescimento com distribuição de renda. Por fim, as chamadas reformas estruturais, que ainda estão na pauta do dia. Aquelas mesmas reformas que estão lá nas reformas de base do Jango, ou seja, o Jango, no projeto Nação Governo João Goulart, está bem claro que a mãe de todas as reformas é uma reforma política. E aí eu trago duas diretrizes para essa reforma política. Uma reforma que fortaleça os partidos, na minha opinião, o voto em 2 turnos, ou seja, primeiro tu votar no partido e depois tu votar numa lista aberta dentro dos candidatos, que associe, as pessoas comecem a identificar que elas estão votando em projetos que os partidos, e automaticamente o número de partidos poderia acabar diminuindo em relação a isso. E também a questão do financiamento público de campanha, que o nosso ministro Gilmar Mendes pediu vistas a esse processo, já está completando 1 ano, e não foi devolvido ainda, e isso é crucial, ao meu ver. Bom, ao lado da reforma política, a democratização da mídia, que para mim é uma das grandes reformas que o Brasil necessita. Hoje só vê um contraponto em blogs, ou revistas como Carta Capital, etc. Grande mídia, dificilmente tu vê contraponto e outra alternativa, como se aquela visão fosse a única, o pensamento hegemônico único. Bom, mas a co-irmã da reforma política é uma reforma tributária, que só vai ser possível no momento que o Congresso não representar 1% de quem os financia, e sim os outros que votam, que os elegem. Uma reforma tributária que vise a questão de diminuir um sistema tributário regressivo para um sistema tributário progressivo. Falaria também de uma reforma do judiciário, que eu acho que tem que ser tocada essa questão também. E também a questão de uma reforma bancária. Ou seja, o fortalecimento dos bancos públicos e principalmente Quando que a gente criou bancos de desenvolvimento? BNDES? BRDE? Faz quanto tempo que não se cria esses tipos de mecanismo que possa financiar indústria, embora o BNDES já faz um papel, mas falta polos que nem o BRDE tem no Sul, um papel mais assim. E aí as outras reformas, como reforma agrária, federalização do ensino, enfim. Então, para concluir, entrando no tema que aí é economia internacional, só é possível, com exceção do lapso de governo do Jânio Quadros, que tu tinha uma política interna e uma política externa completamente diferentes, de certa forma antagônicas, a política externa ela anda extremamente casada com a política interna. E para isso a política externa, eu acho que foi um acerto do governo Lula, essa parceria Sul-Sul, mas a gente tem que focar na questão da transferência de tecnologia. E aproveitar essa questão dos BRICS, China, Rússia, etc., para fazer daqui a pouco como a China faz, em alguns pontos, de fazer parcerias de empresas chinesas, o governo com empresas que queiram investir aqui. O governo Fernando Henrique abriu a economia no sentido de entrar muitas empresas, comprando empresas nacionais, sem nenhuma política industrial no sentido de fazer parcerias do Estado com essas empresas, visando a transferência de tecnologia. Bom, eu acho então que o projeto trabalhista e o aprofundamento dele está seriamente ameaçado na eleição de 2018. Eu acho que até a própria possível candidatura do Lula sofre um risco,
né, pelo grau de conservadorismo que a sociedade brasileira começa a ter, né, impulsionada pelos meios de comunicação. Para isso, eu queria dizer para vocês que, no final do ano passado, eu estive em Fortaleza e tive uma boa conversa com Ciro Gomes, e eu digo para vocês, ele é um trabalhista que talvez tenha todo um espaço daqui a pouco para o partido tentar trazer ele para o PDT, e daqui a pouco ter 2 candidatos de centro-esquerda, Lula pelo PT, e daqui a pouco, já que o PDT sinaliza essa ruptura, e não adianta romper se não tiver uma alternativa de projeto encabeçado por um candidato à presidência da República, e na minha opinião o Ciro Gomes está aí, né, e ele acaba meio que casando com muito da ideologia trabalhista e com esse discurso de Projeto Nacional de Desenvolvimento. É só procurar qualquer vídeo do Ciro Gomes e ouvir ele falar, vocês vão ver muitas coisas que a gente está debatendo aqui, e está aí, né, para ser procurado pelo partido. Tá? Também deixo de antemão à disposição para mais adiante trazer uma palestra sobre o meu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart. Estou à disposição, né, Leonardo, etc. Tá aí, espero ter contribuído, né, desculpe ter me estendido um pouco, mas o assunto, e até pela primeira vez do convite, né, a gente fica com vontade de falar bastante. Tá? Então, muito obrigado a todos. Tá?